Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, então, lá em Gálatas 4. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9. A palavra do Senhor, ela diz assim, o apóstolo Paulo aqui, falando aos irmãos de Gálatas. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Você entende isso? Está dizendo o seguinte, que a Bíblia fala que em Cristo nós somos herdeiros de Deus, amém, irmãos? E como herdeiros nós herdamos todas as promessas que Deus fez para Abraão. Você conhece quais são essas promessas? Sabe, nós somos herdeiros de uma grande herança, irmãos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando algo que talvez seja uma resposta para muitos questionamentos seus. Porque apesar de nós sermos herdeiros, você talvez conheça muitos crentes, e talvez possa até ser você, não precisa levantar a mão. Mas você não vive ainda como herdeiro das promessas de Deus. E muitas pessoas às vezes até duvidam dessa herança, porque elas não desfrutam dela. Mas aqui a Bíblia, o apóstolo Paulo está dando uma resposta muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, que ainda que o herdeiro ele seja o dono de tudo, se você ainda é menino na fé, se você ainda é alguém imaturo, se você é um novo convertido, ou ainda você pode ter 30 anos de conversão, mas se você não amadureceu espiritualmente, você é como um servo. Ainda que você seja dono de tudo, deixa eu explicar mais ou menos como que é isso. Vamos imaginar que um rei muito rico, ele tem um filho pequeno, um filho de 6, 7 anos de idade. E de repente aquele rei morre, e aquele filho de 6, 7 anos, ele é o herdeiro da coroa, é o herdeiro de tudo, toda a fortuna que é do seu pai. Mas ele não tem ainda capacidade, ele não tem discernimento, ele não tem maturidade suficiente para poder gerir aquilo que é dele. É dele, mas ele não pode usufruir daquilo. E aí o que os parentes fazem nesse caso? Coloca um tutor. Vocês sabem o que é um tutor? Quando alguém muito jovem fica sem os pais, legalmente o juiz vai lá e determina alguém para ser o tutor. E esse tutor, ele é um servo. O tutor não é o herdeiro é o menino. Mas agora aquele menino precisa estar debaixo de um servo. Por isso que a Bíblia fala que enquanto o herdeiro ele é menino, ainda que ele seja dono de tudo, ele é como um servo. Por quê? Porque ele tem que obedecer um servo. O que o servo faz, ele faz. Ele não tem maturidade ainda para poder acessar as coisas que são dele. E o apóstolo Paulo usa esse exemplo natural para falar de uma realidade espiritual. Sabe, nunca duvide da herança que você tem, daquilo que Deus tem para você, de todas as coisas que o Senhor nos deu. Aliás, eu creio na palavra que Jesus diz que nós faríamos obras maiores do que as dele. Mas muitos de nós não temos ainda acessado essas coisas, porque ainda somos meninos. A nossa relação com Deus ainda é uma relação infantilizada. Muitas vezes nós temos vivido uma vida pobre, uma vida escassa, uma vida de mendicância espiritual, vivendo todas as dificuldades como crentes, porque nós simplesmente não crescemos. Porque talvez você ache que o crescimento espiritual seja igual ao crescimento natural. Qual que é o crescimento natural? É só esperar que cresce. Não é verdade, irmãos? Cedo ou tarde você vai crescer, felizmente, vai ficando velho. E os 40 estão batendo na minha porta. É inevitável. Quem está vivo está crescendo. Agora, crescimento espiritual é diferente. Você pode ter 10 anos de conversão e a sua idade espiritual ser ainda de 1 ano. Você pode ter 1 ano de conversão e a sua maturidade espiritual ser de um adulto. Você entende como é sério isso? Sabe, infelizmente,
o que para muitos crentes que não compreendem isso, porque para eles, depois de se converterem, não tem mais nada a ser feito. Agora que eu me converti, é só esperar Jesus voltar. E eu não tenho que fazer mais nada. E aí o que acontece? Começa a procurar entretenimento. E aí as igrejas passam a ser centros de entretenimento. E é porque ficou muito entediante o culto, ficou muito entediante estudar a palavra. A gente começa a fazer evento, a fazer coisas, fazer coisas e trazer atrações, porque as pessoas simplesmente acham que não tem mais nada para fazer. É só ficar esperando agora Jesus voltar. E ela acha que, de repente, um belo dia ela vai se tornar madura. Sabe, irmãos, existe um grande trabalho para ser feito. Interessante que essa semana ainda me perguntaram, falaram, pastor, a Bíblia fala que nós nos convertemos e todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. De fato, tudo se fez novo, você se tornou agora um bebê, você precisa crescer. Você tem a liberdade de falar para a pessoa do seu lado, você precisa crescer. Esquisito, né? Porque geralmente a gente fala isso quando a gente está com raiva, né? Vai, vê se cresce, moleque. Nós precisamos crescer. Parece tão óbvio, irmãos. É óbvio demais a ponto de nós não nos atentarmos para isso. Cuidado com o que é óbvio. Cuidado com as coisas que são simples. Porque nós não damos a devida importância para elas. Você já parou para medir o seu crescimento espiritual? Você já avaliou, depois de tantos anos, acordando cedo, no domingo, largando aquela cama quentinha, pegando seu carro, vindo para a igreja, com a cara amassada, e querer... Valeu a pena, irmãos? O que você cresceu nesse tempo? Para onde você está indo? Sabe, eu vejo isso como uma grande responsabilidade. Sabe, eu quero dizer que eu tenho uma responsabilidade diante da sua vida. Porque você está me emprestando 2 horas da sua semana. E eu tenho que, nessas 2 horas, dar alimento para você crescer. Sabe, esse é o meu compromisso. Mas não abra mão disso, entenda, você precisa crescer, porque senão você vai continuar como esse menino, ainda que você é herdeiro de todas as coisas, de todas as bênçãos espirituais, você vai continuar vivendo debaixo de escravidão, porque quem é servo vive debaixo de escravidão. E o oposto disso qual que é? A Bíblia fala que onde há o Espírito, há liberdade. Então veja, é importante que você cresça. Nós investimos em tantas coisas nas nossas vidas, e às vezes esquecemos de investir no mais importante. É interessante que às vezes para você passar numa faculdade, você estuda dias e noites. Às vezes para passar num concurso público, você abre mão de tantas coisas. Eu estava assistindo semana passada o Fantástico, e estava mostrando 3 pessoas que passaram na faculdade mais concorrida lá no Brasil, que é a Universidade de São Paulo, a USP, né? E mostrou um rapaz lá que passou 2 anos sem sair de casa. Desmanchou o Facebook dele, saiu das redes sociais e ficou 2 anos sem sair de casa, apenas estudando. E quantas vezes nós investimos tanto, para às vezes atingir alvos que são alvos materiais, como você trocar de casa, ou trocar de carro, ou conseguir alcançar algumas coisas, uma posição no seu trabalho, você se esforça por isso, e não há nada de errado nisso, irmãos. Mas e quantas coisas do reino? Até onde vai o seu esforço? Até o primeiro empecilho? Até a primeira chuva forte? Até o primeiro frio que fizer aqui? Até a primeira palavra que o irmão falar e você não gostar? Agora considere que as coisas espirituais são mais valiosas que as coisas naturais. É interessante que a oração de Paulo cuidava de muitas igrejas. É interessante que o apóstolo Paulo só pediu uma coisa para Deus, para que os irmãos tivessem revelação. Irmão, se nós tivéssemos revelação das coisas do reino, nós não estávamos tão preocupados com as coisas da terra. Mas nós,
Infelizmente, muitas pessoas não enxergam isso. Sabe, se você se preocupasse com as coisas do reino, você estaria preocupado com a igreja que você está. Você não ia escolher a igreja por preferência de cor, por cor de parede, ou por estar mais perto de casa, ou por ter mais isso ou aquilo. Você escolher a igreja por aquilo que Deus está te dando ali, por aquilo que a palavra flui, por aquilo que você está sendo ensinado. Se você conseguisse enxergar as coisas espirituais, você investiria muito mais tempo naquilo que é espiritual, porque a Bíblia fala que o que é espiritual não vai mudar nunca, mas o que é natural são coisas passageiras. Nós precisamos ter os olhos espirituais abertos para isso. Engraçado que hoje nós estávamos orando, nós temos 10 alvos de oração aqui. Você pode até, se você quiser, ali nos fundos, você pode pegar esses 10 alvos de oração aqui. Mas hoje, quem estava aqui viu que eu falei algo que o Espírito Santo havia colocado no meu coração antes da gente começar a orar. Falei, irmãos, vamos orar para que as pessoas parem de lidar com a igreja de forma natural. A igreja é espiritual. Sabe, eu me lembro de um tempo atrás em que eu fui dar uma aula no nosso seminário sobre recuperação de vício. O pastor Antônio me deu um material muito bom e eu estava ministrando essa aula. E eu comecei a falar sobre cadeias espirituais que prendem pessoas em vícios. Eu lembro que uma aluna, ela tinha feito psicologia e ela queria levar tudo para o lado da psicologia. Eu falei, irmã, você fica tranquila, que se o cara quiser conselho psicológico, ele vai procurar o psicólogo. Agora, se ele procurar a igreja, fala sobre Deus. Não estamos aqui para falar de psicologia. Deixa que o mundo fala das coisas naturais. Você não pode ver a igreja de forma natural. A igreja é um reino espiritual. Sabe, você não está vindo aqui simplesmente cumprir um compromisso dominical. O que nós estamos fazendo é espiritual, irmãos. Sabe, quando nós colocamos o alvo aqui de 10 famílias, nós não estamos apenas querendo trazer gente para cá como se fosse um comércio, simplesmente vamos fazer panfleto e distribuir e chamar pessoas para cá porque vai ficar mais legal. Nós estamos tirando pessoas da mão do inferno. Você precisa entender e ter um discernimento espiritual das coisas e parar de ser infantil na forma como você vê o evangelho. Infantil na forma como você vive as coisas de Deus. Deixa eu continuar. Eu não cheguei na palavra, irmão. Fica tranquilo que eu estou olhando a hora. Mas veja o que Paulo fala aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus nos enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. Assim já não eres mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecis a Deus, preste atenção nisso, servis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O apóstolo Paulo aqui está falando o seguinte, que quando nós não éramos crentes, quando nós vivíamos uma vida ignorando ao verdadeiro Deus, nós servíamos a ídolos que na verdade não eram deuses. Mas agora nós temos uma vida, nós fomos recriados, nós estamos vivendo uma nova vida cristã, e de fato as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas ele está fazendo uma pergunta aqui, irmãos, ele termina com uma pergunta, ele fala assim, como é que agora que você é crente, você pode estar ainda voltando dessa forma com esses rudimentos fracos e pobres? Como é que você está tornando a fazer aquilo que você fazia quando você servia a ídolos? Agora, ele não está falando aqui da sua conduta. Ele não está falando daquilo que você fazia, do seu pecado, ele não está falando, ele está fazendo uma comparação. Ele diz o seguinte, olha, você servia a esses ídolos, e agora você está servindo a Deus. Como é que você está voltando a fazer aquilo que você fazia quando você servia aos ídolos?
E pegando agora tudo isso que nós lemos, eu queria que você entendesse, o apóstolo Paulo está falando da nossa relação com Deus. Infelizmente, quem ainda é menino na fé, quem está há pouco tempo, quem não conhece, quem não entendeu as coisas do Espírito, você corre o tremendo erro de ter mudado apenas de religião, mas de você ainda estar cultuando a Deus, que hoje é o seu Pai, da mesma forma como as pessoas cultuam aos ídolos. Não me leve a mal, eu quero que você entenda. Mas infelizmente, muitos crentes que ainda não amadureceram, ainda se relacionam com Deus, da mesma forma como se relacionam com ídolos. E como que é a relação com ídolos, irmãos? Vou contar para você, se você não sabe. Você vai lá, oferece alguma coisa e recebe outra em troca. Você acende uma vela e aquele ídolo te protege. Você sobe uma escadaria e aquele ídolo te dá uma cura. Eu estou usando coisa boa, né? Você pode oferecer uma farofa e um frango, botar lá na esquina, vulgo encruzilhada, e aquele ídolo faz algo que você está pedindo. Sabe, irmão, se você não tiver revelação disso, você corre o risco de estar fazendo a mesma coisa com Deus. Mas que é isso, pastor? Eu nunca acendi vela depois que eu virei crente. Eu nunca fiz promessa. Mas você pode estar se relacionando na base da troca com Deus. Mas afinal, o que eu posso oferecer para Deus? O seu bom comportamento. Você pode estar se relacionando com Deus com base nisso. Eu vou me comportar direitinho e agora Deus vai me dar em troca o que eu estou pedindo. Já viu isso? Eu vou fazer certinho as coisas, não vou brigar com minha mulher, eu não vou xingar ninguém, eu vou fazer as coisas tudo, eu não vou fazer nada de errado, e agora eu quero que Papai do céu me dê tal coisa. Sabe, o apóstolo Paulo está falando para você não se relacionar com Deus dessa forma. Porque o nosso Deus não é um ídolo. O nosso Deus é aquele que nos fez filhos. Você entende o problema da vida cristã, dessa infantilidade? Muitos ainda se relacionam com Deus com base numa troca, esperando receber algo por algo que eles deram. E a vida cristã se torna apenas, você não adora mais santo, você não tem mais estátua, mas Deus ainda é para você como aqueles ídolos. Você se relaciona na base da troca com Deus. Eu vou me comportar bem e Deus vai fazer isso aqui que eu estou pedindo. E aí quando Deus não faz o que você quer, aí você faz birra. Aí você não vem no culto. Aí você não dá o dízimo. Aí você muda de igreja, porque Deus não fez o que você queria. Você fez sua parte e Ele não cumpriu com a dele. Sabe, não se relacione com Deus dessa maneira. Sabe, esse é um cristianismo infantil. Sabe, a criança, eu tenho um filho de 1 ano. Ele não ama verdadeiramente a mãe, ele ama o peito. O crente, quando é infantil, ele não ama Deus, ele ama as bênçãos de Deus. Nós precisamos crescer, irmãos. Entender que o nosso relacionamento com Deus não é troca. Não é baseado naquilo que você tem para oferecer para Deus. Mas é uma aceitação incondicional. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de hoje: não se relacione com Deus como você se relacionava com os ídolos. Essa é a base de todo o sistema religioso. Você faz algo e recebe algo em troca. Você se comporta bem e você ganha um presente chamado salvação. Você faz isso e Ele te dá aquilo. Deus não age dessa forma, irmãos. Sabe, há um relacionamento profundo. Deus não quer lidar com você dessa forma religiosa, nessa base de troca. Mas Deus quer revelar verdadeiramente, que fala através do Espírito, que Ele é Pai. Nós recebemos um espírito de filiação. Sabe, isso passa pelo entendimento
de que você é aceito por Deus, independente do que você é, independente do que você faz. Deus escolheu você para ser filho dele. Deus escolheu você para ser filho. Você não tem nada que você possa oferecer para Deus. Sabe, tem pessoas que acham que não podem pecar, porque senão Deus vai ficar zangado. Tem pessoas que acham que se ele pecar, Deus vai tirar ele do céu, vai riscar o nome dele do livro da vida e vai mandar ele embora, filho ingrato. Sabe, não é essa a relação que Deus quer com você. Deus quer compartilhar do seu próprio amor contigo. Nós precisamos amadurecer, irmãos, e enxergar um relacionamento maduro com Deus. Como homens na Bíblia andaram com Deus. Homens que tiveram um relacionamento e que compartilharam do coração de Deus, e entenderam verdadeiramente o que é o Evangelho. Sabe, nós não estamos mais aqui atrás de coisas. É interessante como o pensamento infantil das pessoas é que eu preciso da bênção de Deus, eu tenho que ir lá naquele culto para receber algo do homem ungido, ou que Deus vai me dar alguma coisa. Mas é interessante que Deus, quando chama Abraão, ele não fala que vai abençoar, ele fala assim: ser você uma bênção. Sabe por quê? Porque quem é filho não precisa mais pedir as coisas, ele já é dono de tudo. Você tem agora é que dar para os outros, você tem que dar para aquele que não tem, porque você já tem tudo. O que você está procurando, irmão, que você ainda não tem? Pessoas que estão o tempo inteiro mendigando coisas de Deus, porque não entenderam que são filhos. Porque não entenderam que já são donos de todas as coisas. E o dia que você entender isso, você não vai mais estar atrás das coisas, você, muito pelo contrário, você vai abençoar as outras pessoas, porque você já tem todas as coisas. Mas para que você possa chegar a esse nível, você tem que entender que Deus não pode ser relacionado de uma forma religiosa. Você não pode se relacionar com Deus da mesma forma que nós nos relacionávamos com os ídolos. Deus não funciona dessa forma, não é na base da recompensa e daquilo que você faz e das coisas que você deixou de fazer, Deus vai ou não abençoar você. Isso não funciona no cristianismo. Não há nada do que você possa fazer agora que venha agradar mais a Deus do que Ele já está agradado com a sua presença, com você. Sabe, você se tornou filho. Não há nada do que você faça. Nós não fazemos as coisas para receber algo de Deus. Nós fazemos as coisas porque nós já recebemos algo de Deus. Nós recebemos um espírito de filiação e nós simplesmente manifestamos a nossa natureza, aquilo que nós já somos. É diferente, irmãos. Na religião você tem que fazer as coisas para depois receber. Não, nós fazemos porque já recebemos. A vida cristã começa a partir de uma obra consumada. Jesus Cristo, quando morreu, quando ele foi crucificado, ele falou assim: está consumado, está feito, irmãos. Você já embarcou numa obra que já está completa. Para Deus Ele não enxerga da mesma forma como nós, porque nós estamos presos no tempo e espaço. Para nós as coisas ainda vão acontecer, mas a Bíblia fala que Deus é aquele que chama as coisas que não são, como se já fossem. Eu não sei por que existe crente angustiado, crente com problema, crente com ansiedade, porque você já está numa obra onde todas as coisas já foram feitas. Você precisa entender isso e entrar nessa realidade. Entrar num nível de maturidade cristã. Sabe, começar a viver de acordo com isso. Sair desses rudimentos da fé. O apóstolo Paulo chama isso aqui de rudimentos. De coisas que são básicas, de coisas que são infantis. Quando você quer se relacionar com Deus dessa forma, na base da troca, na base do seu comportamento, na base de, Deus, eu não pequei, agora eu quero ser abençoado por tal coisa, eu fiz isso e eu quero aquilo. O apóstolo Paulo chama você de criança, chama você, que fala que você está em rudimentos que são fracos e pobres.
Essa não é a nossa base do nosso relacionamento com Deus. Deus não se relaciona conosco dessa forma. Deus não abençoa você porque você é bom. Deus abençoa você porque Ele é bom. Nós estamos debaixo da graça de Deus. A graça é o favor imerecido. É o favor para quem não merece. Se você merece, já não é graça. Já não é favor de Deus. Se você acha que merece, se você fez por merecer, você não precisa do favor de Deus. Agora virou uma obrigação, porque você cumpriu com a sua parte. Mas estar debaixo do favor de Deus é receber aquilo sem merecer. Sabe, isso exige muita fé, irmãos, para receber sem merecer. Sabe, eu acho que Romanos 4, o apóstolo Paulo fala assim que 2 trabalhadores, um foi trabalhar, e aí chega no final do dia ele quer receber. Ele fala, olha, esse aqui, o salário não é um favor, o salário é uma dívida, porque ele trabalhou. Mas tem um outro empregado que não trabalhou e foi lá receber. Fala, esse aqui é favor. Sabe, eu estou debaixo do favor de Deus. Tudo que eu recebo não é porque eu mereço, mas é porque Ele quer me abençoar, porque eu estou debaixo de Deus. Graça é favor imerecido. Sabe qual que é o problema de você viver debaixo do favor merecido? É que isso tem um limite. Isso tem um limite. E talvez, dentro da sua mente, o que você vive hoje é o seu limite. Para avançar dentro desse limite, você tem que melhorar em algumas áreas. Para eu conseguir tal coisa, eu preciso orar mais. Para minha empresa prosperar, porque ela prosperou até aqui com a maneira como eu sou. Eu oro 10 minutos por dia, eu vim até aqui. Agora, para eu avançar mais, eu tenho que orar meia hora. Meu casamento deu certo até aqui. Agora, para ele, quando dá certo, eu preciso jejuar. Sabe, isso não tem limite. Porque você acha que é o que você faz que faz Deus te abençoar. Porque você ainda vive os rudimentos da fé. Porque você ainda se relaciona de uma forma infantil, de uma forma religiosa, na base de troca, como se Deus precisasse da sua oração para Ele poder ser mais Deus ou menos Deus. Mas quando você tem a revelação de que você é filho, de que você está debaixo do favor de Deus, você simplesmente recebe a herança que já é sua. A herança ela é dada quando nós atingimos a maturidade. Quando esse relacionamento com Deus se torna maduro. É interessante que tem uma passagem nos evangelhos onde fala assim, pedi e dá-se-vos-á. Tudo aquilo que pedires em meu nome, eu vou-lo darei. Jesus Cristo fala isso. E muitas pessoas leem isso e ficam, é só pedir então em nome de Jesus que vai ter que acontecer. E aí você cria aqueles crentes que viram um mantra, né? Vira como se fosse um Shazam. Né? Eu vou conseguir tal coisa em nome de Jesus. E acha que o negócio tem que aparecer de repente na frente dele. Funciona. Para quem é maduro, funciona. Mas quem é maduro sabe pedir também. Jesus Cristo falou, vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem só para os seus próprios deleites. Vocês ainda são crianças. Você só pensa em si. Você só está preocupado com o seu conforto. Quando na verdade uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você ainda está preocupado só com a sua vida. Sabe, nós devíamos ser tão despreocupados conosco, porque nós já temos a salvação. Nós já somos salvos. Nós já temos tudo, irmãos. Não andeis preocupados com o que comer ou com o que vestir. Essa não devia ser a nossa preocupação. Nossa preocupação devia ser com aqueles que ainda não têm. Mas isso é um pensamento maduro. Sabe, a criança ela não consegue enxergar que existem outras pessoas à sua. Ela considera, claro que ela sabe, ela tem a percepção que existem outras pessoas, mas para ela o mundo ainda gira em torno dela. E muitas vezes com esse pensamento infantil nós achamos que Deus gira em torno de nós. Você está exagerando, né, pastor? Não, eu te provo.
Aliás, vou usar uma história bíblica para te provar isso. A Bíblia fala que Jesus estava no começo do seu ministério, quando ele vai chamar Pedro. E aí Pedro havia pescado, os discípulos ali, os futuros discípulos haviam pescado a noite inteira e não haviam pegado peixe nenhum. Conhece a história? E Jesus fala o seguinte: olha, lança a rede agora desse outro lado. Fico imaginando até a carinha deles, né? Eu trabalho aqui todo dia, esse ponto aqui é meu, viu? Eu pesco aqui, eu sei onde tem, onde não tem, sei a hora e tal, e já pescamos a noite inteira. Nós estamos cansados. Mas tá bom. Só porque você falou, só para mostrar que você está errado, eu vou jogar. A Bíblia fala que eles jogam a rede e que eles quase não conseguem puxar a rede de tanto peixe, a ponto de outros barcos terem que vir ajudar eles a tirar. E aí o que Pedro fala? Fala: Senhor, aparta-te de mim, porque tu és santo. Jesus fala: vem e segue-me. E ele larga tudo e vai seguir a Jesus. Agora sabe como que seria eu e você? Rapaz, se eu contratar esse cara aqui para minha empresa, eu vou ganhar dinheiro demais. Porque nós só pensamos em nós mesmos. Nós não queremos seguir Jesus, nós queremos que Jesus siga a gente. Jesus abençoa o nosso projeto. Venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Pedro, quando experimentou o milagre, ele largou tudo e foi seguir a Jesus. Mas tem irmão, nossa, agora que a empresa está dando certo, que eu estou ganhando muito dinheiro, só pode ser de Deus. É de Deus, Deus está nisso, eu estou ganhando muito dinheiro, e é isso aí, ó. Deixa Jesus para lá. A relação infantil das pessoas, como fosse ídolos, qual que é o propósito de todo ídolo? Por que as pessoas servem a ídolos? Para que os ídolos façam a vontade delas. Por que o cara vai lá e põe uma cachaça, uma farofa, um frango numa esquina? Para que o ídolo faça a vontade dele. Deixa eu falar, Deus não está aqui para te servir. Para de se relacionar dessa forma infantil com Deus. O mundo não gira em torno de você. Deus não está aqui para servir a você. Você está aqui para servir a Deus. Você entende a diferença? Pedro larga tudo quando descobre que Jesus é o Messias. Pedro não fala agora, agora que eu descobri o Messias, as coisas que eu quero, as coisas que eu escolhi para mim, os sonhos que eu tenho para minha carreira, para minha casa, para minha família, para os meus bens, para o meu projeto de vida, Ele vai ter que me abençoar. Por quê? Porque eu vou domingo na igreja. E Ele precisa da minha adoração. Porque Ele sofre de solidão. E se eu não orar, Ele fica sozinho. Então eu oro, Ele fica feliz, e Ele me abençoa, e eu vivo minha vida, e está tudo bem, e amém. Não é assim, irmãos. Não é assim. Jesus falou: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, isso envolve você abrir mão daquilo que você sonhou para você, para viver aquilo que Deus sonhou para você. Se tem algum consolo nisso, é que o sonho de Deus é melhor que o nosso. No começo dói, irmãos. Você abrir mão, mas eu sonhei tanto com isso, Deus. Eu investi tantos anos na minha carreira profissional. Olha aí, né, tantas noites estudando, agora o sonho de Deus é melhor para você. Vale a pena ser vivido. Sabe, isso é o cristianismo. Nós precisamos amadurecer, é entender que Deus não é um ídolo, não é uma troca. Ele não está aqui para fazer a sua vontade. Sim, Ele tem prazer em te abençoar. A Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas sabe de uma coisa? Você não sabe escolher presente. Ele sabe escolher o que é bom para você. Por isso, se você quiser facilitar o processo, se você quiser andar mais rápido, se você quiser amadurecer mais rápido, entenda logo isso, irmãos.
que cristianismo é como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É viver a vida de Cristo, irmãos, e não a nossa. Amém, queridos? Coloque-se de pé, vamos orar.